Fundo imobiliário RZTR11 faz venda de nova fazenda e gera lucro de mais de 70 milhões de reais. No vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre essa transação que esse fundo imobiliário agro fez em mercado e como você pode se beneficiar com isso. Quanto de dividendo será que vai cair no bolso do cotista? No vídeo de hoje vamos falar sobre tudo isso. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo para te ajudar aí na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Conteúdo de valor que vai te agregar demais, assim como o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, tá? Para você sempre ser notificado quando tem vídeo novo. E também ao final do vídeo, deixe seu like e o seu comentário do que você achou do nosso conteúdo. Então vamos falar aqui de um fundo imobiliário voltado para o setor do agro, tá? Não é um FIAGRO, muita gente confunde fundo imobiliário de agronegócio com FIAGRO. São tipos diferentes de investimento, tá? Fundo imobiliário é uma coisa, FIAGRO é outra coisa, apesar de parecerem bastante, tá? E vamos falar do fundo imobiliário RZTR11, fundo esse focado na compra de fazendas para venda e também para aluguel, tá? Arrendamento aí agro. Esse é um fundo imobiliário que nos últimos tempos ganhou muita notoriedade porque é um fundo que estava entregando dividendos bem altos, então ele tem uma estratégia mista aí, tanto de aluguel como de compra para venda, e isso faz com que o fundo muitas vezes tenha um caixa bem interessante. E mais uma vez ele conseguiu fazer uma venda de uma nova fazenda. Para quem não conhece, esse fundo aqui está sendo negociado no momento que eu estou fazendo a gravação do vídeo. Próximo aqui, dos R$100 por cota, vem pagando 85 centavos de dividendos e tem alguns aspectos e algumas características bem interessantes dentro dele. Aqui eu estou no relatório gerencial desse fundo para a gente ver um pouco aqui dos seus imóveis. Ao todo, são 15 propriedades, 15 fazendas, divididas aqui nos estados de Piauí, Goiás, Mato Grosso, Maranhão e Bahia, tá? O estado de Tocantins também tem algumas fazendas. E dentro desses 15 imóveis aqui, a gente tem alguns pontos, né? Dos 15, a gente tem aqui que são 13 imóveis aqui dentro da estratégia de arrendamento. Ou seja, o que o fundo imobiliário faz? Chega no proprietário de uma fazenda, lógico, são proprietários muito grandes, muito voltados aqui para a questão de cultura de soja, milho, feijão, algodão, a gente tem aqui para exportação, né? Então são grupos mesmo agrícolas, faz uma proposta de compra das fazendas que eles já habitam ali, né? E já fazem a produção e mantém esses mesmos locatários lá dentro dessa fazenda, né? Só que agora pagando um aluguel e no final ali dos contratos, que geralmente são contratos bem longos, como a gente pode ver aqui, né? Os vencimentos de contratos para 2029, 2030, 2034, né? Eles dão a opção de recompra dessas fazendas. Ou seja, o que acontece? O fundo imobiliário compra ali do produtor, mantém ele lá dentro pagando aluguel e ao final do período faz uma opção ali de compra pelo valor, logicamente, de valorização ao longo do período. É bom para o produtor que consegue ter acesso ali a recurso para reinvestimento ali dentro da sua operação. É bom para o fundo imobiliário que consegue ter ali fazendas de altíssimo padrão dentro ali do seu portfólio, inquilinos de alto padrão também dentro do seu portfólio e potencial de valorização aí no médio e longo prazo. Então é bem interessante. Porém, além dessa estratégia de investimento, ele tem outra estratégia aqui que é muito interessante e é essa que a gente vai falar hoje, que é a estratégia de Land Equity. O que é esse Land Equity? Aqui a gente tem dois imóveis, né? Duas fazendas, uma em Tupirantins, Tocantins e outra em Vanderlândia, Tocantins também. Vocês podem perceber que são duas fazendas, duas propriedades que não têm contratos ativos, né? Não estão ali alugadas para nenhum produtor, né? Inclusive a gente pode ver aqui, ó, vencimento de contratos, não tem taxa, arrendatário, não tem opção de compra, não, né? A gente tem aqui somente o investimento que o fundo imobiliário fez aqui nessas duas propriedades, né? Valor aqui total da primeira é de 50 milhões e da segunda de 17,2 milhões de reais. O fundo imobiliário faz isso, de fato, para vender esse tipo de fazenda mais para frente com um lucro. E foi exatamente isso que esse fundo imobiliário fez aqui nessa fazenda em Tupirantins,
Tocantins. No último mês ele soltou aí esse fato relevante para nos mostrar exatamente isso. Ó. O fundo na qualidade de vendedor, você lembrou o compromisso de venda e compra tendo por finalidade a venda da Fazenda Roma, relacionada ao imóvel abaixo, né? Como eu falei, o imóvel lá de Tupirantins e tal. A Fazenda Roma foi adquirida pelo valor de 40 milhões de reais em dezembro de 2022. Ó, para vocês verem isso aqui. Em dezembro de 2022 eles compraram por 40 milhões de reais, tendo como base o investimento de land equity, tá? E ao longo desse ano de 2023 foram realizados investimentos em solo e infraestrutura no valor de 10 milhões de reais. Ou seja, o fundo imobiliário comprou a fazenda por 40, investiu mais 10, teve ali um custo total de 50 milhões de reais. Só que eles conseguiram fazer a venda dessa fazenda por 112 milhões de reais, tá? Então, foi firmado aqui o compromisso de venda por 102 milhões de reais, o qual será pago mediante a entrada e 6 parcelas pagas anualmente, corrigida pelo IPCA, tá? Então, o fundo imobiliário vai ter uma entrada ali e vai receber ali mais 6 parcelas corrigidas pela inflação do período. Isso aqui representa uma taxa interna de retorno estimada na operação de 44,32%, tá? Taxa interna de retorno muito alta, né? Porque aqui leva em consideração todos os custos, né? Os custos explícitos e implícitos de toda essa operação, né? Porque não envolve só o valor de compra e ali da melhora da terra, mas tem contratos, tem muita coisa aqui que envolve, né? Então 44,32 é um retorno bem interessante. A venda do ativo gerará um lucro estimado de 73 milhões de reais ao longo do prazo da operação, que representa R$ 6,68 aqui de renda por cota, tá? Então, perceba que esse fundo imobiliário aqui fez, de fato, uma venda muito, mas muito interessante. Investiu 50, né? Falando aqui de forma arredondada, investiu 50 e vendeu por 112, tendo um lucro aqui de mais 70 milhões de reais. A gente pode perceber alguns pontos, e aqui é bem interessante a gente olhar esse gráfico aqui, que a própria gestão traz no relatório gerencial, né? De onde vem o dinheiro do fundo imobiliário, de quais terras, de quais propriedades vem, né? E aqui eles trazem aqui quais são as fazendas, né? Quanto que cada uma traz de retorno mensal e por isso paga 85 centavos. Aqui mais abaixo a gente pode ver essa demonstração aqui financeira, só para a gente ver alguns pontos, né? No primeiro semestre de 2023, né? O fundo imobiliário aqui teve, de fato, um resultado por cota de R$ 5,27, tá? Durante os 6 primeiros meses de 2023. Desses R$ 5,27 foi passado ao cotista R$ 5,10, né? Então ficou ali uma sobra de caixa de 17 centavos. E aqui a gente fala, né, um resultado levando em consideração com todos os custos sendo pagos, né, só o lucro final, tá? Então ficou um caixa aqui acumulado. No mês de julho, né, ele teve um resultado de 84 centavos, pagou 85. No mês de agosto, 84 centavos, pagou 85 no mês de setembro, né? Então ficou com caixa final de 9 centavos, tá? Um caixa relativamente pequeno, 9 centavos por cota. Com essa nova venda, né, o caixa do fundo imobiliário tende a subir bastante, né? Então é um caixa total que chega a passar ali dos R$ 6,00, chegando próximo dos R$ 7,00. Isso muito provavelmente vai fazer com que o fundo imobiliário traga um dividendo maior. E por que que eu considero que isso pode voltar a acontecer? Porque isso já aconteceu lá atrás. Então esse fundo imobiliário, quando fez uma venda via Land Equity lá atrás, nesse mesmo formato, era um fundo imobiliário que pagava muito mais dividendo. A gente já pode ver até aqui, ó. Em dezembro de 2022 ele pagou R$ 1,25, né? Esse era um dividendo recorrente que ele pagava, de fato, por conta desse caixa extra, tá? Então, o dividendo que ele consegue entregar de forma recorrente, só ali pelos aluguéis da fazenda, fica na casa de 85. Tudo que vem acima disso aí é de fato por conta de venda. E foi isso que aconteceu lá atrás. Então, durante o ano aqui de 2022, como a gente pode ver aqui, né? E também parte aqui
não chegou até uma parte que de 2021 ele conseguiu entregar aqui R$1,25, né? Então ele ficou vários meses, mais de um ano, pagando acima aí da média por conta disso. Então, muito provavelmente isso vai acontecer. Outro ponto que deve acontecer com o crescimento e aumento dos dividendos é o preço dele em mercado, tá? Então, é importante, se você quer investir nesse fundo imobiliário, tentar se antecipar a tudo isso, porque de fato, quando esse dividendo subir em mercado, chegar a 90, R$1, R$1,10, R$1,20, R$1,25, como já foi lá atrás, o preço dele tende a subir também. Mas é uma notícia muito boa para quem é cotista ou quem pretende ser desse fundo imobiliário, mostrando que a gestão de formativa está trabalhando bem, trazendo resultados bem interessantes para o fundo imobiliário, tá? E essa estratégia dupla, né, de aluguel, mas de venda ali de propriedades, está sendo muito benéfica para esse fundo imobiliário que vem aí muito na contramão de tudo que a gente vê em fundos imobiliários de galpão, laje, shopping, papel, né? Ele vem com estratégia nova, mostrando possibilidades novas de investimento, que é no setor agro, setor que cresce bastante no Brasil também. Deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo que eu apresentei aqui no vídeo de hoje, mas antes da gente encerrar, se você quer ter a ajuda e a recomendação de profissionais de mercado te mostrando aonde investir nos melhores fundos imobiliários, você precisa conhecer a carteira recomendada da Orion Research, que nos últimos 4 meses teve valorização de mais de 10%, tá? Então, você vai ter ali as recomendações explícitas feitas por analista certificado ali todos os meses. Clica aqui na descrição do vídeo no link que eu vou deixar e conheça mais as carteiras aí da Orion Research. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo. Valeu!